Nós vamos falar um pouquinho da história da Bíblia. Provavelmente você tenha uma Bíblia na sua casa, mas você sabe me dizer qual é a história por trás desse livro sagrado? Um livro que ultrapassou gerações, que marcou a história de povos, um livro que passou por tantos obstáculos e hoje nós temos o acesso a ele. E infelizmente muitas pessoas não dão o devido valor à Bíblia Sagrada, porque nela contém ali muitas instruções para tudo que é tipo de pessoas ou para tudo que é classe de pessoas. Mas vamos falar um pouquinho da história da Bíblia Sagrada. Segundo a Sociedade Bíblica Unida, até o dia 31 de dezembro de 2007, a Bíblia já teria sido traduzida para mais de 2.454 línguas ou dialetos. A Bíblia começou há 1500 anos antes de Cristo, quando Deus ordenou Moisés a subir ao monte e ali no monte o Senhor deu a ele as leis para reger o povo de Israel. Moisés foi responsável por escrever os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que conhecemos como Pentateuco. Foram mais de 1500 anos para compilar esses 5 primeiros livros, ou seja, enfeixar numa só obra. Foram 40 autores diferentes que escreveram em 3 tipos de linguagem: história, biografia e poesia. Cânon é a coleção de livros que compõem a Bíblia Sagrada, ou livros do Antigo Testamento, livros que traziam a lei e foram separados em 3 partes: a lei ou o Torá, os profetas e os escritores. A escrita deles era bem diferente da nossa, não havia letra minúscula e muito menos espaço entre as palavras. Além disso, a escrita era feita da direita para a esquerda. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia deles, que são os mesmos 39 livros que nós temos hoje, que compõem o Antigo Testamento. Os livros de Moisés, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo, mas não foi os primeiros livros a serem escritos. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, foi cerca de 400 anos antes desse tempo. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Quando Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue e o grego era a segunda língua mais falada do mundo. Por isso a importância de traduzir a Bíblia agora para o grego. Por volta de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da cultura egípcia e, de acordo com a tradição, Demétrios de Palios, responsável pela biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria uma tradução da lei judaica para a biblioteca. E para realizar isso, o rei liberou cerca de 100.000 escravos que estavam sob o seu poder. Ele desejava que fossem separados 6 sábios de cada tribo de Israel, totalizando aqui 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nessa tradução, então eles foram enviados até a ilha de Féus. Nessa ilha especialmente preparada havia 72 cubículos, um para cada homem, e depois de 72 dias eles conseguiram traduzir todo o Torá. Eles batizaram seu trabalho como Septuaginta, que no grego significa 70. Vamos falar agora sobre os livros do Novo Testamento. A compilação do Novo Testamento se deu de 0 a 90 depois de Cristo. Se fôssemos dividir os primeiros séculos, dividiríamos em 3 partes. O período da verdade viva, que foi de 0 a 33, período esse que Jesus estava vivo. O segundo, de 33 a 50 depois de Cristo, seria o período da tradição oral, onde eles não se preocupavam muito em escrever, pois eles acreditavam que Jesus voltaria naquele tempo. Mas quando chega a terceira divisão, que é de 50 a 90 depois de Cristo, que é o período da comunicação escrita, que é onde eles começaram a escrever os livros do Novo Testamento. O cristianismo cresceu tanto que os apóstolos não davam conta e o hábito de escrever cartas naquele tempo se tornou necessário para se comunicar com a igreja. 7 anos depois da ressurreição de Jesus, temos o primeiro mártir, que foi Estevão, que morreu apedrejado. A igreja começava a ser perseguida e uma das piores perseguições foi em 303 depois de Cristo por Diocleciano. Uma das ordens dele era não somente perseguir os cristãos, mas também exigia que todos os escritos ou cartas que eles possuíam fossem queimadas. Muitos escritos foram queimados nesse tempo. Depois que essa perseguição passou, alguns escribas se ocupavam naquilo que supostamente eram as cópias das escrituras sagradas.
Esse é o primeiro vídeo da história da Bíblia. Eu convido você a assistir também os próximos vídeos que nós estaremos colocando aqui no canal. É muito importante e a partir de agora nós estaremos falando sobre a grande perseguição que a igreja sofreu, imperadores que se levantaram contra a igreja. Nós vamos falar também sobre a reforma protestante, os pais da reforma, os motivos da reforma. Então, meu irmão, não perde tempo não. Nós vamos lançar esses próximos vídeos daqui para frente. Não sei qual é o tempo que você vai assistir esse vídeo, mas com certeza já vai ter nessa playlist sobre a história da Bíblia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. Não esquece de deixar o seu comentário aí. Quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube entende que o assunto é relevante e espalha para mais pessoas. Então nos ajude aí a pregar a palavra de Deus. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário e compartilhe com pessoas que você sabe que gostam da Bíblia Sagrada. E vamos juntos estudar a palavra de Deus. Se você não é inscrito, não se esquece, se inscreve no nosso canal e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.